E se eu falasse para você que uma das maiores mentiras que te contaram, e que contaram para mim também, é que se a gente seguir o sistema, se a gente seguir as regras que a sociedade ela acha melhor para a gente, porque é óbvio, né? Que o sistema ele quer o nosso bem, ele quer que a gente viva uma vida bacana, não é isso? E se isso for tudo uma mentira e que, na verdade, você está sendo escravo, né, de pensar dessa maneira? Eu quero comentar aqui com vocês. Eu separei 6 princípios aqui, né, mostrando aqui para gente, mostrando para vocês como a gente participa, na verdade, nessa vida aqui de um teatro. Tem muita gente representando, né, pessoas que não, na verdade, não são, interpretando personagens, às vezes até de forma inconsciente, porque é isso que a gente foi ensinado a ser, colocando máscaras para a gente parecer normal, a gente viver uma vida estagnada, uma vida, sei lá, uma vida meio sem sal, simplesmente porque a gente acredita que é isso que a gente tem que fazer. Não há nada que a gente tem que fazer, né? Não pode se rebelar, né, contra o sistema, e a gente tem que viver essa vida, né, que disseram que a gente tem que viver. Então, se você está inconformado com a vida que você está vivendo e acha que, sei lá, se você sente aí no seu interior que você merece mais, você pode ganhar mais dinheiro, você pode ser uma pessoa mais feliz, você pode ter mais abundância na sua vida, você acha que tem alguma coisa errada, fica aqui comigo nesse conteúdo que eu tenho certeza, eu prometo para você que você não vai se arrepender. Eu separei 6 coisas aqui para comentar rapidinho com vocês. Vocês sabem que eu faço as minhas anotações das minhas loucuras, de várias coisas que eu aprendo, né, seja através de livros, seja através de conversar com as pessoas, seja através de palestras, seja através de podcasts, seja através de simpósios, né, que a gente participa. E eu queria comentar isso para você, então, para você ser uma pessoa mais livre. Então, a primeira coisa que o pessoal já que acompanha aqui meu trabalho sabe, que eu sempre bato nessa tecla, é a respeito da falsa promessa de um emprego estável. Então, a gente foi ensinado, desde quando a gente era criancinha, lá na escola, que a gente tinha que estudar bastante, tirar boas notas, para depois a gente encontrar um emprego onde a gente ficaria anos ali trabalhando, se dedicando, né, nesse emprego, para a gente poder se aposentar, para a gente ter uma vida feliz. E passam essa ideia, né, de que isso é uma estabilidade. A gente foca, né, nessa estabilidade, pelo menos é uma coisa garantida. Mas, primeiro que é uma falsa ideia, essa estabilidade, quem já passou por uma questão de desemprego sabe como é que funciona isso. Mas o meu ponto de vista é que isso daí não é estabilidade, isso é uma estagnação. Isso, é, sei lá, corta completamente o nosso potencial do que a gente pode realmente produzir, principalmente se a gente pensar na questão de empreendedorismo, na questão da gente criar os nossos próprios negócios, a gente oferecer para a sociedade as nossas próprias habilidades, enfim, a gente ganhar muito mais dinheiro do que se a gente estivesse trabalhando para outras pessoas. Eu quero fazer um adendo aqui, nada contra, sempre falo isso aqui para as pessoas não interpretarem mal. Nada contra você trabalhar para outras pessoas, nada contra você CLT, né? Você, sei lá, assinar a carteira de trabalho, não é nada disso. O que eu sou contra, o que eu fico meio cabreiro da vida assim, são com pessoas que estão trabalhando em empregos que não suporta chefe, não suporta picar ponto, não suporta ter horários rígidos, está trabalhando em alguma coisa que não, né, sei lá, não satisfaz, inclusive mais de 70% das pessoas que se formam nas universidades, nas faculdades, eles acabam não atuando, né, no setor que eles se formaram, que é muito bizarro. Então você tem muito advogado aí que, sei lá, está trabalhando como, sei lá, atendente de posto de gasolina, por exemplo, ou fazendo outras funções, ou trabalhando de Uber, alguma coisa assim. Então é meio complicado essa questão da estabilidade do emprego. Outra questão que eu tenho a respeito dessa questão do emprego é que quando a gente pensa dessa forma, normalmente a gente é treinado para a gente obedecer ao nosso patrão, obedecer, sei lá, qualquer coisa, sei lá, o nosso gerente que a gente está subordinado. E o sistema acaba premiando a obediência e não premia a inteligência, não premia você querer inovar, fazer coisas diferentes, você, sei lá, melhorar processo. Normalmente o sistema não premia isso. Então a gente acaba sendo cada vez mais obediente, a gente acaba baixando a cabeça cada vez mais
Isso vai estagnando as nossas vidas e impedindo que a gente tenha uma vida mais legal, uma vida com mais abundância. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui para você, nesse teatro todo que a gente está vivendo, é que se eu fosse você, eu começaria a pensar em você ter o seu próprio negócio. Eu gostaria que você pensasse em empreender, principalmente utilizando a internet. Hoje em dia, isso era uma coisa meio que proibitiva há, sei lá, 20 anos, por exemplo. Era uma coisa meio complicada de você criar negócios onde você pudesse atingir uma massa gigantesca de pessoas e que não fosse custar para você o teu rim, né? Porque você teria que, sei lá, investir em mídia, investir em propaganda na televisão, em rádio, em outdoor, um monte de coisa. Hoje em dia, você tiver um celular, por exemplo, estou gravando esse vídeo aqui no celular, vai atingir muitas pessoas que se interessam, né, por negócios da internet, ou gostam de empreendedorismo, né, e eu consigo ganhar dinheiro, eu vivo disso daqui. E é uma forma muito interessante e muito satisfatória, inclusive, de você empreender através do seu conhecimento, mas você pode fazer outras coisas, você pode vender coisas na internet, você pode, enfim, não é o intuito desse vídeo aqui de mostrar para você como que você vai fazer isso. Mas coloque aí uma sementinha de você começar a desejar ter o seu próprio negócio, aprender como você pode fazer isso. Com pouco recurso, você consegue desenvolver um negócio hoje na internet e pode fazer isso, inclusive, enquanto você ainda é um empregado ou uma empregada, enquanto você está trabalhando com carteira assinada. Então, se você quiser começar a fugir dessa corrida de rato, dessa loucura toda, começa a fazer coisas para você, começa a criar negócios teus que tem a ver com você, sabe? Às vezes você quer empreender na área da saúde, na área da beleza, na área de, sei lá, de viagem, na área de relacionamento, qualquer que seja, né, a área que você quer empreender. Comece a entender como é que você pode fazer isso. A gente só vai conseguir, só não, né? Mas uma das formas da gente conseguir despertar é quando a gente entender que a responsabilidade é nossa. A gente tem que entender que somos nós que precisamos ir atrás de como é que a gente vai fazer as coisas acontecerem, né? E hoje em dia a informação está disponível para qualquer pessoa, né? Você procurar como fazer qualquer coisa, você procura no YouTube, procura no Google, procura, sei lá, em alguma inteligência artificial, ela vai mostrar para você exatamente o que você tem que fazer. Então, a falta de informação não é mais uma desculpa para as pessoas. Oh, Tiago, eu não sei como fazer. Cara, pesquisa, conversa com outras pessoas. Garanto para você, empreendedores de verdade, que tem essa gana, essa vontade, né, de realmente ajudar as pessoas, com certeza eles vão ajudar você também, porque isso faz parte, né, do sangue do empreendedor. Então, primeiro, toma muito cuidado com essa promessa dessa falsidade do emprego estável, isso ajuda a gente a ficar preso nesse teatro todo aí. Outra coisa que eu anotei aqui é a respeito da dívida, né? Já falei isso em alguns outros conteúdos. O sistema, ele todo é montado, né, para a gente ficar endividado. Desde quando você arruma lá, talvez um crédito estudantil, que você tem que ficar anos e anos e anos e anos pagando o seu financiamento da sua casa, o financiamento do seu carro, tudo, né? Então, é normal você se endividar nessa sociedade. O grande problema é, quando você se endivida, você trabalha para pagar a sua dívida, você não trabalha para viver. Então, tomar muito cuidado. E existem dívidas que são, eu digo, e eu preciso fazer um parênteses aqui para a gente tomar cuidado para você não me interpretar mal, mas existem dívidas saudáveis. Um exemplo, vamos supor que você tem uma indústria e você sabe que você precisa de um maquinário que está faltando para você, e se você tiver o seu maquinário, você vai conseguir produzir mais, porque você vai conseguir, enfim, né, você entendeu como é que funciona isso daí. E aí é óbvio que você pode, às vezes, você pegar um empréstimo no banco, dependendo do juro, para você comprar a máquina, para você produzir, para você conseguir pagar esse maquinário. Aqui no Brasil é meio complicado, principalmente porque as taxas de juros são, não sei se você sabe, essa é uma das mais altas do mundo, principalmente agora no momento que a gente está vivendo, do planeta, é uma das taxas mais altas do mundo, então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, de uma maneira geral, evite dívidas. Evite você, principalmente dívida de consumo. Tem gente que faz dívida para comprar geladeira, para fazer viagem, às vezes a pessoa não consegue pagar, mas sei lá, se endivida para, né, do cartão de crédito para pagar. Mas a vida é uma só, a gente tem que viver e tal. Existem maneiras mais inteligentes de você fazer isso, principalmente se você tiver ativos que trabalhem para você, que dê renda para você enquanto você você vive. É óbvio que a gente tem que viajar, a gente tem que comer bem, a gente tem que se vestir bem, a gente tem que ter momentos de lazer, isso aí tudo é possível. Mas a gente precisa, antes disso, a gente tem que fugir dessa corrida de ratos aí. Então,
Presta muita atenção nessa questão de dívida, como uma questão de controle. O sistema quer que você fique endividado. Os bancos, não, mas os bancos não querem que eu fique endividado, porque eles querem receber dinheiro. Não, os bancos vivem de dívida. Cartão de crédito vive de dívida. Se você pagar, se todo mundo pagasse cartão de crédito na data certa, os bancos na data certa, eles iam ter muito menos lucro, né? Porque os juros que eles cobram são exorbitantes. Não quero entrar nesse mérito, mas o sistema quer que você fique endividado. E eu não quero que você seja parte do sistema, não quero que você faça parte desse teatro. Então, livre-se das dívidas o quanto antes, tá? Eu espero que você saiba, né, do que eu estou dizendo aqui. Então, tome muito cuidado com isso. Outra coisa que eu anotei aqui sobre a questão da ilusão do sucesso padrão. O que é o sucesso padrão? É o que as pessoas acreditam que é ter sucesso. Então a gente tem que ter muito cuidado. O que é riqueza? O que é status? O que é ganhar dinheiro? Tem muita diferença. Tem gente que tem status, que é simplesmente uma posição social que você ocupa na sociedade, e às vezes não tem dinheiro, sabe? Não é rica. Uma pessoa rica de verdade, a pessoa enriquece, como eu já disse aqui para você, quando você tem ativos, sistemas trabalhando para você que você ganha dinheiro enquanto você está dormindo. Um exemplo disso são mídias. Um exemplo, tá? Por exemplo, estou fazendo este vídeo aqui no YouTube. Em várias outras plataformas você pode fazer a mesma coisa. Este conteúdo aqui vai ficar por anos sendo assistido, as pessoas podem ver, eu vou conseguir ganhar dinheiro de diversas formas, as pessoas podem comprar os meus produtos. Então, cada vídeo que eu faço é uma pecinha de um ativo que está me dando dinheiro. Se eu compro uma parte de, sei lá, compro ações de uma empresa, eu sou dono de uma parte de uma empresa. Então, aquilo ali está me dando retorno financeiro também. Então, toma muito cuidado do que é esse sucesso padrão das pessoas. Tem muita gente que não ostenta, vive numa casa ok, uma casa bacana, tem um carro legalzinho e tal, mas está, por exemplo, comprando ações, está comprando parte de negócio, está produzindo conteúdo, está, enfim, criando ativos, comprando imóveis, sei lá, comprando fundo imobiliário, que seja, comprando parte de pequenas coisas que vão dar retorno para a gente. Esta é a maneira que eu acho que a gente tem que enriquecer. A gente não tem que procurar mostrar. É muito comum, né? Você vê às vezes pessoas que compram carros extremamente caros, né? Financiados, sei lá, em 70 vezes, e moram de aluguel numa casa ruim, por exemplo, num bairro afastado, simplesmente para mostrar que tem um carro, sabe? Para quem que você quer impressionar? Então, tomar cuidado com isso, esse sucesso padrão que as pessoas acham que, cheguei no topo sabe? Importante a gente ter dinheiro no bolso, importante a gente ter tempo para a gente desfrutar desse dinheiro. Então, acho que é muito melhor você morar numa casa, sabe? Eu não estou dizendo morar numa casa cair aos pedaços, mas morar numa casa legal, ter um carro legalzinho, enquanto você está construindo a sua riqueza para depois você poder desfrutar, né? O sistema ele inverte isso. O sistema ele quer, eu falei a respeito do endividamento, ele quer que você se endivide para você viver para pagar esse endividamento e você nunca conseguir atingir o sucesso de verdade, principalmente o sucesso financeiro. Então, presta atenção nisso, beleza? Outra coisa que eu anotei aqui, que a gente está chegando no final, é a quarta coisa, é a manipulação pela mídia e pelas redes, tá? Thiago, você está dizendo que a televisão, sei lá, as séries, eles manipulam a gente? Não, imagina que eu não estou dizendo nada disso. É óbvio que toda notícia que você escuta, principalmente essas notícias mais sensacionalistas, eles querem te colocar medo. Eles sabem que isso vende, dá muito ibope, e eles ganham mais dinheiro quando eles colocam medo na gente. Então a gente tem medo, às vezes, até de sair de casa, colocar o pé fora de casa, né? Porque, sei lá, está acontecendo muita coisa. Tem muita gente da minha família que faz isso, fica assistindo essas porcarias, né, de noticiário dessa maneira, acha que o mundo está um caos, né? E tem muita gente, tem um livro do Steven Pinker, inclusive, ele chama Enlightenment Now, em inglês eu não sei qual é a tradução aqui para o Brasil, mas ele mostra que, na verdade, a violência está diminuindo, a desigualdade está diminuindo, as pessoas estão ficando com mais dinheiro, né? Isso daí no mundo inteiro, principalmente no mundo mais livre, no mundo mais capitalista, vamos dizer assim, né? Que a gente consegue ter recursos maiores, né? A gente consegue ter um estilo de vida melhor, né? Principalmente aqui no Ocidente. Então, o mundo ele não está caminhando para o caos, né? Ele era caótico, sei lá, na Idade Média, onde as pessoas, sei lá, chegavam com a espada, matavam umas às outras ali,
e, sei lá, dizimava uma aldeia inteira, né, e estava tudo certo, né, em nome do rei ou de alguma coisa assim. Também não quero entrar nesse mérito. Mas toma muito cuidado como é que a mídia manipula a gente, como que as propagandas manipulam a gente precisa conquistar aquele corpo perfeito, a gente precisa conquistar aquele carro maravilhoso, que nem é tão maravilhoso assim, né, mas a gente está sempre consumindo e novamente entra naquele ciclo de entrar em dívidas para a gente conseguir, sei lá, a gente trabalhar para a gente conseguir pagar essas dívidas. Então toma cuidado com o que a mídia, né, transmite para a gente. Eu, por exemplo, aqui em casa, a gente não assiste noticiário de forma alguma, e a gente tem muito cuidado com os conteúdos que a gente consome. A gente tenta fazer uma análise, nós não estamos livres, obviamente, de ser bombardeado com sugestões, com coisas subliminares, obviamente que isso existe. A gente toma muito cuidado com as coisas que a gente consome. Eu recomendo que você faça isso para você e para sua família também, beleza? A penúltima coisa que eu notei aqui é a respeito de rotina. Tá? Muitas vezes as nossas rotinas, elas matam os nossos sonhos, elas matam as nossas ambições, né? Sei lá, você vive de segunda a sexta esperando chegar no final de semana, por exemplo, achando que é isso que você tem que, né, viver, é a única maneira que te ensinaram. Então você fica trabalhando de segunda até sexta-feira, chega na sexta-feira, aí você vai lá no final de semana, gasta o dinheiro que você ganhou numa pizzaria, numa churrascaria, para chegar na segunda-feira e fazer sempre a mesma coisa. Isso é muito complicado, né? Você não vai conseguir atingir patamares muito elevados na sua vida se você fizer isso, porque você vai estar dentro da corrida de rato, você vai estar dentro desse teatrinho todo que montaram aí para você e para a maior parte da população, e tem muita gente que não está desperta, ainda não está notando isso daí. Tá? Então vive nesse ciclo, né, que nunca para, está sempre se repetindo. Então presta muita atenção nas rotinas que você faz. O conselho que eu dou para você, quebra isso, começa a ler livros bons, livros difíceis, aprenda sobre filosofia, aprenda, sei lá, sobre política, de verdade, tá? Aprenda sobre como é que o mundo funciona, seja uma pessoa mais inteligente, seja uma pessoa mais interessante, converse com outras pessoas, não faça a mesma rotina que a maioria das pessoas está fazendo, né? Porque se você olhar para os resultados que a maioria das pessoas elas estão tendo, muito provavelmente você não vai gostar desses resultados, você não vai querer isso para você nem para sua família. Então, cuidado com a sua rotina. E a última coisa que eu queria falar para você, que eu notei aqui, é que a gente entregou esse poder na mão do sistema, na mão sei lá, dos governos, na mão sei lá, de quem quer que seja que fez esse teatrinho todo aí, a gente entregou sem a gente perceber. E a gente tem que entender que esse sistema ele só funciona porque a gente obedece. Só existe isso, tudo que está acontecendo, toda sei lá, essa bota que pisa na gente, tudo isso que está armado aí, você está entendendo, né? Que tenta restringir as nossas liberdades porque a gente permite, porque a gente abaixa a cabeça, porque a gente não questiona, porque se a gente questionar, a gente é tido como, sei lá, lunático, a gente é tido como diferentão, e as pessoas elas não querem ser diferentonas, elas não querem fazer parte da manada, e o que a gente vê é exatamente isso, um monte de gado, né, que não pensa, um monte de gente acéfala que não está pensando, que não tem pensamento crítico, que não tem a capacidade de se expressar e dizer suas próprias opiniões, porque às vezes vai contra o que a maioria está fazendo. E o que eu gostaria que você entendesse, de tudo eu acho que eu falei aqui nesse conteúdo, é que você não faça parte da maioria, tá? Não faça parte dessa manada toda que está indo para o precipício, não está percebendo, simplesmente porque está obedecendo rotinas, está obedecendo sistemas, está obedecendo governos, está obedecendo, sei lá, a maior parte das pessoas que dita as regras, né, para a gente, e o que eu quero é que você seja uma pessoa rebelde, tá? Mas não rebelde no mau sentido de ser contrário a tudo, porque simplesmente sim, né? Mas ser rebelde de falar, pô, isso está errado, não quero isso para minha vida. Disseram que eu tinha que ir por este caminho, mas eu não quero, eu quero por este caminho. Tem gente que quer ser artista plástico, né? E às vezes, sei lá, o pai ou alguém queria que você fosse advogado, fosse médico, fosse dentista, alguma coisa assim, né? Você pode sim, né, trilhar, né, o seu próprio caminho. Tudo isso passa, obviamente, de você ter controle financeiro da sua vida, de você ter controle emocional da sua vida, ter um controle espiritual da sua vida. Você tem que trazer para você
as rédeas e o controle, né, da sua vida para você ser uma pessoa verdadeiramente livre. Então pensa em tudo isso que eu disse aqui para você, né, em todas essas informações. Se você quiser aprender como que você pode criar um negócio na internet e vender o seu conhecimento e ter um negócio extremamente prazeroso, onde além de você ganhar muito dinheiro, você pode ajudar muitas pessoas, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, para você clicar, você vai clicar lá, né? Vai ser um vídeo que você vai ver aqui no próprio YouTube, tá? Só você fazer sua inscrição gratuitamente, vai ver uma aula de mais de 40 minutos, onde eu explico em detalhes como é que você, né, empacota, né, o teu conhecimento e pode vender para muitas e muitas e muitas, quando eu digo muitas, são milhares de pessoas que você pode atingir, né, através, né, de conteúdos e outras coisas que eu comento lá. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Beleza? Um forte abraço para você. E até o próximo conteúdo, então. Até mais. Tchau, tchau.